Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria, exatamente. E estou aqui para falar para vocês de mais uma vitória do Corinthians. A gente pode dizer que é a vitória do Corinthians? Acho que a gente pode dizer que é a vitória do Corinthians, né? Ave Maria, meu Deus do céu. Hoje a coisa foi feia, né, minha rapaziada? Enfim, vamos introduzindo o vídeo, começar o vídeo. Então, como é que vocês estão? Passado bem o carnaval? Espero que sim. Deixa aí nos comentários como é que foi esses dias pra vocês, né? Teve jogo do Corinthians, ganhamos os dois últimos jogos. Hoje, tecnicamente, contou com uma vitória, né? Enfim, o Corinthians continua numa boa fase, apesar de hoje não ter jogado muito bem. Então, me fala aí como é que foi seu carnaval, o que você achou do jogo de hoje, pra começar. E obviamente, já não se esquece do seu like, da sua inscrição. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença, não só aqui no canal, né, nos vídeos, mas também nos shorts, nos reels, no TikTok. Enfim, o corte do Charles pegou mais de 10 mil visualizações, 11 mil visualizações naquele corte do Charles. Enfim, muito obrigado a todos pela ajuda, pelo engajamento. Se você não me segue lá, já deixa o like e tudo, já compartilha com os amigos. As redes sociais estão sempre aí embaixo na descrição pra você dar aquela olhadinha e me seguir lá também. E passa na Levix Store, exatamente. Usa o meu cupom, usa o cupom Biel para ganhar 10% de desconto. O carnaval passou, espero que você tenha comprado aquele seu copão para tomar aquela breja, para tomar aquele suco, para tomar aquele refri, né, aquela aguinha também, porque enfim, eu sei que não é todo mundo que bebe, enfim, para tomar aquela aguinha, para tomar aquele refri, compra lá. Se você não comprou, ainda dá tempo de comprar, tá sempre disponível, vai lá, o link da loja sempre aí na descrição e use o meu cupom para me ajudar e para ajudar você, é claro, com o cupom. E vamos falar hoje desse jogo do Corinthians, minha gente. Assim, eu ouvi agora que eu comecei a transmissão até direto nas notas, né? Tô aqui, o cara começou meio errado o vídeo hoje, mas enfim, estamos aqui direto das notas hoje já. Mas já que eu comecei assim, então vamos assim até o final. Hoje o vídeo vai ser meio diferente, né? Estamos aqui no site do Salve Drill, um abraço, um beijo pro Drill, um abraço pro gatinho corintiano, o grande gênio por trás desse site. Hoje, a partir de agora, gente, as notas vão ser assim, as notas vão ser diretamente do Crocantômetro, lá do canal lá do site do Salve Drill. Então, se você ainda não foi lá no site do Salve Drill, vai lá, cria sua conta, tem fórum, tem você dar sua nota, você acompanha tudo sobre notícias do Corinthians, enfim, é um site muito legal, muito bom. De fato, tanto o Drill quanto o gatinho corintiano fizeram um excelente trabalho no site Salve Drill. Mas para começar, meus amigos, vamos falar aqui então primeiro. Você viu que vocês vão ter as notas, né? Então deixa eu fazer uma magia aqui, ó. Vou esticar a tela. Opa, tela esticada, exatamente. Então, primeiro vamos falar do jogo, vamos fazer do jeito certo. Vamos falar do jogo. Enfim, cara, que jogo ruim. Jogo ruim, gente. O Corinthians jogou mal hoje, não tenho o que dizer. Eu acho que, infelizmente, chegou num período da temporada já que o Corinthians tá bem desgastado e tá com bastante lesão. Hoje, quem não jogou? Matheus Pereira, Yuri Alberto, o Caio César faz bastante falta. Esses são os três principais, né? Enfim, mas tem muito jogador que ainda não tá apto pra jogar. O Angileri hoje até foi relacionado, mas não tava apto pra jogar ainda, tanto que o Dorival nem colocou ele em campo. Que eu ia falar também, o próprio Labiad, né, o nosso Zacaria, o nosso marroquino da resenha, também é um cara que ainda não tá apto pra jogar. Então vai demorar mais um pouquinho. Então são dois reforços a menos. Eu acho que pro próximo jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, acho que o Angileri já tá melhor, capaz dele jogar, dele começar jogando, até porque o Bidu já tá bem cansado. Mas o Labiad, por exemplo, eu nem sei quando joga. E a gente tá sem esses jogadores, né? O Bidon voltou hoje, legal, mas também não fez uma partida muito boa, fez uma partida bem apagada também. Mas estamos sem o Yuri Alberto, que ele é o principal jogador do ataque do Corinthians hoje. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E, cara, que também temos os nossos queridos, o Matheus Pereira, que tá machucado, não sei quando volta, tomara que volte logo, porque querendo ou não, hoje ele fez falta. É um cara que no meio campo ali sempre é uma boa opção, um cara que sempre consegue achar bons passes. Hoje o Corinthians faltou muito esses bons passes. E, cara, e também tem o Caio César, que é um cara que, pra reserva do ataque, eu acho que hoje ele é a melhor opção que a gente tem. Com certeza absoluta, porque ele é um cara da velocidade, é o cara do drible, e por mais que o Vitinho tenha o drible, ele não é tão veloz assim, não é mais como era antigamente, por exemplo, apesar dele ainda ter uma velocidade, né, ter os dribles, é claro. O Memphis tá uma preguiça danada, o Guinegão é um cara que nem acho que jogou mal hoje o Guinegão, acho que fez uma partida ok, em comparação aos outros jogadores do Corinthians, acho que fez uma partida ok, mas é um cara que também não conseguiu agregar. O Pedro Raul é uma tragédia, e o Kaique tá entrando bem até, gostei hoje, ele jogou poucos minutos hoje em campo, conseguiu converter o pênalti dele. Então, cara, assim, elogios pro Kaique, mas no geral, o cara da velocidade mesmo nesse time do Corinthians é o Caio César, e sem ele
assim, o Corinthians já perde muito no banco de reserva e, obviamente, sem o Yuri no time titular perde mais ainda. Hoje, querendo ou não, se você vendo todos esses jogos, esses 3 jogos sem o Yuri, né, esses 2 jogos sem o Yuri, cara, ele faz muita falta porque não tem ninguém que supra muito bem essa característica dele, né? O Pedro Raul, obviamente, não faz isso. O Guinegão é um cara que se aproxima um pouquinho, mas ainda é muito jovem, é um cara que ainda vai oscilar muito. Hoje ele fez até um jogo melhor do que foi na quarta-feira, por exemplo, na quinta-feira, por exemplo. Mas mesmo assim é um cara que tá oscilando, entendeu? Um cara que vai oscilar. O Kaique é a mesma coisa. O Vitinho é um cara que não dá pra garantir sempre, apesar de finalmente ter feito o gol dele hoje. Mas então assim, entendeu? Tá meio complicado. O Yuri Alberto hoje é o jogador mais importante do elenco do Corinthians, gente. Não tem o que dizer. Ele é um cara que tem a velocidade, é um cara que se move muito bem, tem o famoso facão, apesar dele perder os gols deles, apesar dele irritar a gente em muitos jogos, né? Mas, cara, é inegável que com ele no ataque o Corinthians é muito melhor. Às vezes, em alguns jogos, ele consegue comprometer demais, a gente lembra de vários exemplos disso, mas sem ele, o ataque do Corinthians consegue ser pior ainda, né? Então, ele faz muita falta sim, não tem nenhum substituto à altura, e hoje foi um jogo crasso, hoje foi um jogo assim, que exemplifica demais essa forma, né? Isso que eu tô dizendo. O Yuri Alberto, sem o Yuri Alberto, o Corinthians perde demais no ataque, demais. Até porque parece que o nosso querido Memphis Depay tá numa preguiça desgraçada nesse começo de ano, né? Deve estar se poupando demais aí pra jogar a Copa do Mundo. E quem sabe, talvez depois da Copa ele volte a jogar, se ele ficar no Corinthians, né? Enfim. Falando do jogo, gente, primeiro tempo, assim, o Corinthians teve espaço no jogo. Acho que até antes da Portuguesa fazer 1-0 e até mesmo do pênalti marcado que o Hugo pegou. O primeiro lá no tempo normal, né, claro. O Corinthians tinha alguns espaços, estava conseguindo até chegar, obviamente não estava conseguindo criar, não estava conseguindo trazer nenhuma chance de muito perigo, mas, cara, tinha espaço, mas aí começou a dar tudo errado, né? Depois do pênalti, né? Que foi pênalti mesmo do Hugo. Mas, cara, eu acho que o Hugo saiu meio errado. Eu achei que o Hugo saiu meio errado naquele pênalti. Eu pensei, puxa, o Hugo deu uma viajada legal nesse pênalti aí, né? E eu continuo achando que ele saiu meio mal. Acho que ele saiu meio estabalhado ali. O cara não tava indo necessariamente em direção ao gol, né? Se ele tivesse indo em direção ao gol, eu entendo. Mas ele tava bem ali no lado da área, né? Enfim, o Hugo costuma fazer esses pênaltis. Isso ele tem que melhorar demais. Isso eu concordo, que ele deixa a desejar. Mas, cara, não dá pra não dizer que o erro principal desse gol, cara, desse pênalti, cara, é o André Ramalho, que é um cara invisível, né? Um cara que é intangível. Parece que todos os atacantes de todos os adversários passam por dentro do cara, né? É incrível, ele não consegue marcar. É um cara que não consegue dar um puxão, um cara que não consegue dar um carrinho, um cara que não consegue dar aquela enxadada, né? Ele e o Gabriel Paulista são dois extremos, né? O Gabriel Paulista também ficou muito tempo na Europa, a carreira toda na Europa, assim como o André Ramalho, mas é um cara que já chega dando a pancada, já é um cara que chega na enxadada, já é um cara que chega matando se precisar, e obviamente por conta disso que ele é titular do Corinthians hoje, né, o Gabriel Paulista, enquanto o André Ramalho, cara, é um cara bem manso, né, um cara bem fofo, é um cara que não consegue marcar, é um cara que até consegue dar alguns carrinhos limpos na bola, enfim, tem um bom passe, boa saída de bola, né, e tudo mais. Mas, cara, é um cara triste, né? É um cara que não consegue marcar. Hoje, com a saída do Kaká, ele é o pior zagueiro do elenco do Corinthians. É fato, gente, é fato. Porque o Tchoka é jovem ainda, e eu gosto do Tchoka, eu sei que tem muita gente que acha que ele é limitado, fraco, mas eu gosto do Tchoka, acho que ele fez muitos bons jogos já. E teve jogos ruins, mas é porque ele é novo, então ele vai oscilar. E o André Ramalho, e o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, gente, não dispensa os comentários, né? Eles são muito titulares do Corinthians hoje. Então, assim, hoje o André Ramalho é muito fraco, hoje ele é muito reserva do Corinthians. E assim, o cara passou por dentro dele, quase praticamente. O Hugo fez o pênalti, mas conseguiu defender o pênalti. Mais um pênalti. Hoje o Hugo defendeu 3 pênaltis, gente. Um no tempo normal, inclusive. E falar, na disputa de pênaltis é fácil pegar, né? Porque o goleiro sempre acaba pegando um, mas nesse a gente sabe que não é assim, né? Tem muito goleiro que é terrível em disputa de pênaltis. Mas, ele pegou esse pênalti no tempo normal também. E assim, o Corinthians não que melhorou, continuou jogando mal. Teve até uma boa jogada que o Bidon achou um bom passe no Guinegão em profundidade. O Guinegão mandou aquela bola cruzada rasteira na área. Eu concordo que foi um pouquinho forte demais. Mas assim, gente, o Memphis foi totalmente com o pé errado. Ali é pé esquerdo na bola, ele foi com o pé direito. Foi com o pé de dentro, né? Da direção que ele tava correndo. E obviamente ele não conseguiu nem mandar na direção do gol, gente. Ave Maria. E é gol perdido, ali é gol perdido do Memphis, gente. Não tem o que fazer. Você pode reclamar e pode discordar da sua casa, apesar de eu achar que não vai ter ninguém vai discordar, né? Eu tenho 2 camisas aqui personalizadas do Memphis. Agora eu tenho 2 camisas personalizadas do Memphis aqui. Uma com a 94 e outra com a 10.
Então, gente, eu adoro, eu acho o Memphis Depay muito foda, mas, cara, e nesse começo de ano tá terrível, está terrível o Memphis Depay, não sei se tá se poupando aí pra jogar a Copa do Mundo, pra eliminatória, não tem mais eliminatória, né, mas amistosa da seleção, enfim, não sei o que tá acontecendo, mas sei lá, tá pesado, tá devagar, não sei o que tá acontecendo, aí eu mesmo, vamos acordar, porque, cara, sem o Yuri a gente precisa muito mais de você. Eu sei que você gosta de jogar com o Yuri, eu sei que o Yuri complementa e tudo mais, mas quando não tem o Yuri, você tem que ser o cara principal do ataque e o cara principal do time. Principalmente quando, por exemplo, o Garro não tá em campo, que é um cara da criação, né? Da criação, melhor da criação. Então, cara, tem que abrir o olho, tem que prestar atenção. O Memphis Depay tá deixando muito a desejar no segundo tempo. Aí, antes de terminar o primeiro tempo, né, a gente conseguiu tomar um gol, né? O Ranieri fez aquelas cagadas típicas dele, né? Em jogo pequeno ele é assim, né? É uma graça o Ranieri em jogo pequeno. Gosta de jogar contra Palmeiras, gosta de jogar final de Supercopa, final de Copa do Brasil, jogar bem e tudo mais, enfim. Enquanto o Palmeiras ele sempre joga bem, né? Vocês sabem que eu sempre digo isso e é sempre verdade, né? No último caso que a gente perdeu o Palmeiras, ele jogou bem, ele foi o melhor em campo, inclusive. Mas, cara, em jogo pequeno assim entre aspas, né? Porque é um jogo de quarta de final de Paulistão, um jogo eliminatório contra um time competente, que até mereceu mais a classificação do Corinthians hoje, né? Dá pra dizer isso. E ele entrou desligado. Era o segundo pior em campo, porque o pior em campo era o André Ramalho, né? Porque não tem nem discussão. Mas, cara, é inacreditável o que ele jogou. E, cara, ele deu um bala, ele simplesmente deu uma bica pra cima e pra frente no meio da área do Corinthians, velho. Que porra é essa? Aí o André Ramalho, que é um paspalho, né, que é o zagueiro com TDAH, foi tentar tirar de cabeça, tocou de cabeça, ficou mais... Cara, mano, é assustador o André Ramalho nesse lance do gol da Portuguesa, vocês viram, né? O cara ficou bobo, assim, cadê a bola, cadê a bola? O cara ficou que nem um maluco, igual um doidinho, procurando a bola, chegou, o cara pegou bem na bola, fez um baita gol. Agora esqueci o nome do rapaz que fez esse gol da Portuguesa, mas pegou muito bem na bola, fez um baita gol. Muita gente fala, Hugo falhou, não fez, não poderia ter feito melhor. Cara, a bola veio rasteira, muito forte, e assim, o goleiro tá sempre despreparado naquele lance. Olha a sobra que o zagueiro mandou, olha a bica que o volante mandou pro meio da área, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão falar que a culpa é do Hugo? Pelo amor de Deus. E a gente vai pro intervalo perdendo merecidamente. O Corinthians merecia perder e a chance, e o Corinthians até merecia ser eliminado hoje, gente. Obviamente que estávamos torcendo até o final, mas de certa forma a gente estava até meio conformado, né? Porque o time do Corinthians estava cansado, vários jogos em sequência, quarta-feira tem jogo, aí agora acho que provavelmente domingo que vem tem jogo também, a semifinal do Paulistão. Então, cara, é uma sequência atrás da outra, tem jogador machucado, tem jogador chegando, tem jogador que precisa recuperar condicionamento físico, enfim. E o Corinthians hoje jogou pior que a Portuguesa, não merecia classificar, mas o Corinthians é muito foda, gente. O Corinthians é a maior instituição do universo. Quando eu falo pra vocês, eu falo sério, não falo de zoeira. É bordão do Biel. Não, gente, o Corinthians é a maior instituição do universo e hoje o jogo de hoje é mais uma prova. Biel, mas é um time da Série D. É um time da Série D. A Portuguesa tava até outro dia aí sem divisão. Time na segunda, na A2 do Paulista. Que isso, Biel? Que isso? Comemorando a classificação? Gente, é óbvio que eu vou comemorar. Vou ficar triste, vou chorar. Ai, meu Deus, não queria que o Corinthians classificasse. Eu até entendo que teria lados bons se o Corinthians fosse eliminado. Por exemplo, o calendário ia ficar menos pesado, ia conseguir os jogadores treinar, se recuperar melhor para competições que, querendo ou não, são mais importantes. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Mas, gente, eu vou ficar triste que o Corinthians jogou péssimo, conseguiu um gol faltando 2 minutos pro jogo acabar e classificou nos pênaltis. Eu vou ficar triste. Vocês querem que eu fique triste? Não vou ficar, gente. Impossível. Não vai acontecer nunca isso. E eu tenho certeza que você, meu amigo corintiano, também tá muito feliz. E qualquer torcedor de qualquer outro time ia ficar muito feliz, muito feliz que isso acontecesse. Não existe isso de ficar triste, gente. Não adianta querer pagar de torcedor isentão. Não vou comemorar porque o meu time jogou mal hoje. Não merecia classificar. Não merecia. O outro time merecia muito mais. Meu amigo, vai tomar na orelha, com todo respeito. E aí voltamos pro segundo tempo, o Dorival já voltou com o Garro no Ranieri, que precisava, recuou o Bidon um pouquinho, porque o Ranieri e o Alan ali estavam batendo cabeça demais, enfim, os dois estavam jogando mal, os dois jogaram mal o jogo, na verdade, mas principalmente o Ranieri, tanto que ele saiu no intervalo. Entrou o Garro, melhorou um pouquinho o time, mas assim, nada demais. Acho que foi lá depois dos 75 minutos, né, que é meia hora de jogo, que o Corinthians começou a criar mais chances, isso porque a Portuguesa recuou. E não é, eu acho que até o recuo da Portuguesa foi até bem feito, porque eles conseguiram defender muito bem e tiveram chances no contra-ataque. É que eles não têm os jogadores de toda a qualidade do mundo. Tem bons jogadores sim no elenco da Portuguesa, né? O Maceió, por exemplo, é um bom jogador. O Zé Vitor, aquele volante, acho que foi ele que fez o gol da Portuguesa, né? Mas se não foi, perdão, mas acho que foi ele. É um bom jogador também. Enfim, tem bons jogadores nesse elenco da Portuguesa.
E, cara, não conseguiram segurar, né? Não conseguiram segurar essa pressão que o Corinthians fez no final. Não foi nem uma pressão, foi uma pressão. Que obviamente tinha que buscar pelo menos um gol de empate e conseguiu, né? O Dorival fez uma substituição tripla assim meio assustadora, né? Porque entrou o Pedro, Raul, Vitinho, o Dieguinho é o melhor desses daí disparado. E, cara, o Vitinho, finalmente saiu o gol do Vitinho. Um abraço pro Fabs, um abraço pro amigo Fabiano, do nosso grupo lá no WhatsApp, que tá desde sempre, desde o primeiro jogo do Vitinho, falando, hoje tem gol do Vitinho, ele não desistiu nenhum dia. Este homem não sabia que a guerra tinha acabado, a guerra não acabou e ele ganhou. Parabéns, Fábio. E o Vitinho foi e bateu o pênalti depois, fez o gol de pênalti, que é o mais importante, né? Então, cara, parabéns pro Vitinho, ajudou a gente legal. Empatamos o jogo aos 94, né? 95 por aí. E levamos pros pênaltis. E aí a gente sabe que nos pênaltis o Corinthians tem uma natural vantagem, porque o Hugo Souza é muito pegador de pênalti, gente. Você pode questionar se no gol ele falhou, se no pênalti ele falhou, se ele vem falhando, se o ano dele não tá muito bom. Enfim, mas querendo ou não, a gente sabe que ele é pegador de pênalti e de novo ele decidiu pro Corinthians e de novo ajudou a gente. Já tinha salvado a gente no primeiro tempo, né, pegando aquele pênalti lá do jogador da Portuguesa, ele pegou o pênalti do mesmo cara na disputa de pênaltis. E depois pegou a última cobrança lá do jogador da Portuguesa, que bateu muito mal também, ele fez a defesa com as pernas. Não antes do Garro perder o pênalti dele, né? Ave Maria. Então, minha cabeça já tava assim, pô, o Corinthians já não tem muito batedor de pênalti. Quem que tem de batedor de pênalti bom hoje no Corinthians, eu pensei. Depois que o Dorival fez as substituições, né, saiu o Memphis, saiu o Bidon, saiu uma galera, saiu o Bidu, enfim, saiu uma galera que tem o refino da bola, sabe bater pênalti. Entrou o Galo, legal, o Galo sabe bater pênalti. Então, na minha cabeça, tinha 3 caras que sabiam bater pênalti, a gente pode dizer assim, né, que é o Garro, o Gustavo Henrique e o Vitinho. O Garro e o Vitinho, por exemplo, fizeram o gol de pênalti na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, lembra? Então, o Gustavo Henrique também, né? Verdade, eu tava falando besteira. Mas os 3 fizeram, então falando, cara, eu acho que dá pra garantir com esses 3, né? Então temos 3, precisamos de mais 2 pelo menos, e o Hugo catar umzinho. Se o Hugo catar umzinho, a gente fazer os 5 primeiros, esses 3 e mais 2, tamo suave. E, cara, começamos com o Galo batendo e errando. Aí a gente fala, fudeu. O gelou, né? Aí você fala, deu merda. Deu merda. Mas, logo em seguida, o Vitinho bateu muito bem, deslocou o goleiro. E o Hugo pegou o pênalti desse rapaz que já tinha perdido lá no primeiro tempo. Então aí foi batendo o pênalti. Cara, o pênalti do Pedro Raul e do Alan, ó, ficou assim o famoso botãozinho, né? Ave Maria, o bagulho trancou, gente. Porque, cara, o Pedro Raul é um cara que não sabe bater pênalti, né? Ele não bate muitos pênaltis porque ele naturalmente não sabe, né? Eu não lembro de muitos pênaltis dele, por exemplo. O último pênalti que eu lembro dele foi o que ele bateu quando tava no Vasco, ele perdeu. Acho que ele bateu pra fora, se não me engano. Eu esbarrei aqui. A câmera deu até uma andada aqui. Perdão, minha galera. Enfim, se não me engano, não sei se foi o último pênalti que ele bateu. Acho que não. Acho que ele deve ter batido mais depois desse. Mas o que eu lembro foi desse daí com o Vasco, se não me engano, era na Copa do Brasil. O Vasco até conseguiu classificar, se não me engano. Mas ele perdeu o pênalti. Ou foi eliminado? Putz, agora não lembro, mas enfim. E ele bateu mal o pênalti, gente. Ele bateu mal o pênalti. Ele não bateu bem o pênalti. Ah, Bel, mas entrou. Óbvio, entrou, graças a Deus. Obrigado, São Jorge. Obrigado, meu Deus. O pênalti entrou, mas ele bateu mal. Ele bateu mal, gente. Não tem o que fazer. E o goleiro também foi meio com a mão mole. O goleiro da Portuguesa acertou, acho que, sei lá. Acho que do Corinthians bateu o quê? 8 cobranças? Acho que ele acertou o canto de 6 ou 7. E, cara, ele pegou a do Garro e quase pegou umas outras 2, né? A do Alan ele quase pegou, essa do Pedro Raul ele quase pegou. Enfim, a do André também ele quase pegou. Enfim, cara, os jogadores do Corinthians tivemos um pouquinho de sorte, né? A verdade é essa, né? E contamos, obviamente, com a competência do Hugo Souza pra pegar 2 pênaltis. E o Corinthians classificou, minha gente. Como eu disse, não jogou pra classificar, jogou mal, muito por conta do cansaço físico, né? Acho que o Corinthians tá muito desgastado. Fico com medo aí como vai ser esse jogo de quarta-feira, porque querendo ou não, o Cruzeiro é um time que tem bons jogadores, apesar de estar numa fase bem ruim, né? O Tite tá cagando sangue lá pra treinar o time. Mas enfim, é um time chato que a gente vai jogar fora de casa. Um empatezinho é bom resultado, mas assim, muitos jogadores cansados, né, gente? E no outro final de semana tem a semifinal do Paulistão, que aí é fora de casa de novo contra o Novo Horizontino, né? Que bom que deixamos Palmeiras e São Paulo se matarem lá no outro lado da semifinal. Enfim, então tem que abrir o olho, minha gente, tem que abrir o olho. Vai ser bem complicado esses 2 próximos jogos, o Corinthians tem que melhorar bastante, mas dá tempo pra melhorar? Eu acho que essa é a questão principal, né? Dá tempo pro Corinthians conseguir se recuperar? Dá tempo pro Corinthians melhorar? O Caio César vai voltar? O Yuri Alberto vai voltar? O Matheus Pereira vai voltar pro próximo jogo? Eu acho que não, nenhum dos 3 voltam pro próximo jogo. O Bidu tá muito cansado, o Mateuzinho hoje pareceu estar cansado em boa parte do jogo.
O Alan errou bastante coisa. O Raniel errou bastante. O André Ramalho é um cara que sim, que não dá pra ser titular, né? É um cara bem reserva. Hoje ele é o pior zagueiro do elenco do Corinthians. O Gabriel Paulista tá com condições de jogar os 2 próximos jogos? Enfim, não sei, né? Meio complicado. O Gustavo Henrique tá em condições de jogar os 2 próximos jogos? Não sei. O Memphis tá em condição de jogar bola? Porque a gente sabe que ele tá pesado, tá ruim, tá lerdo demais nesse começo de temporada. Tá devendo muito o Memphis Depay nesse começo de 2026. Ele tem condições de jogar bola 100%? O Garro tá 100%? Aparentemente sim, né? Falaram que sim, mas tá 100% mesmo? O Carrilho tá 100%? O André voltou de lesão. Ficou lesionado um jogo fora, mas voltou de lesão. Tá 100%? O Bidon voltou agora, tá 100%? Enfim, acho que nenhum jogador do Corinthians tá 100%, né? Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Porque os dois próximos jogos e o resto da temporada é muito complicado, é muito difícil. O Corinthians vai ter muitos desafios, não só nesse Paulistão que já tá chegando no final, mas principalmente na Libertadores, principalmente na Copa do Brasil, que são, acho que, uns torneios que o Corinthians tem chance de ser campeão sim, querendo ou não. Acho que no Brasileirão é um pouco mais complicado, né? Porque querendo ou não, apesar do Flamengo, por exemplo, ter começado mal logo entra nos trilhos, o Palmeiras já começou forte lá em cima, enfim, tem outros bons concorrentes, como o Bahia, que a gente já perdeu, tem o Fluminense, que também tá muito bem essa temporada, enfim, é meio complicado, tem que abrir o olho. E, cara, será que o Corinthians vai ter elenco pra tudo isso? Nesse começo de temporada, o quanto esse começo de temporada vai pesar no resto do 2026 do Corinthians? É complicado, não teve pré-temporada, é uma competição atrás da outra, enfim, tem que abrir o olho, tem que ficar esperto, que as coisas vão ser difíceis, já estão meio difíceis, né? Hoje já jogou mal muito por conta da condição física, né? Então vamos para as notas, meus amigos, fazer aquele corte rapidinho. Seguinte, minha tropinha, chegando aqui nas notas do crocantômetro aqui no site Salve Drill, hoje vai ser bem rápido, bem direto, cara, nota 9 pro Hugo, né? Não tenho o que dizer, fez o pênalti, que poderia ter saído melhor, com certeza absoluta, não tem nem o que dizer. Mas, cara, pegou 3 pênaltis no jogo, né? Praticamente classificou o Corinthians, não preciso falar, né? O Mateuzinho, gente, o Mateuzinho hoje vai ser nota 2,5, 2,5, porque, cara, eu não curti muito o jogo do Mateuzinho, achei ele bem cansado, inclusive. É um cara que tá sentindo também a questão física e, no geral, assim, ajuda como pode, né? Conseguiu fazer o pênalti dele, né? Converteu o pênalti dele, né? Então tá tranquilo. O André Ramalho, nota meio. Meio por quê, Biel? Porque ele fez o gol de pênalti, só. Se ele tivesse perdido, era nota 0. Pior em campo, pior em campo, pior em campo. Ele é o pior em campo hoje, gente. Vou dar um jeito de colocar o cocôzinho, né? Enfim. Gustavo Henrique, cara, uma partida 6, assim, do Gustavo Henrique. Não comprometeu nada, nem vi ele em campo direito hoje, né? Então, nota 6. No gol ele não teve culpa, no gol da Portuguesa, né? Então não teve culpa, então nota 6 pra ele. Enfim, Matheus Bidu, gente, nota 4 pro Bidu. Porque, não é nem porque ele jogou mal, porque ele tá mal. É porque ele tá cansado, gente. O Matheus Bidu tá cansado, porque, enfim... Muito jogo atrás do outro, né? O reserva, que era o reserva dele, que era o Hugo Bosta, tá machucado, vai voltar, sei lá, daqui quantos meses, daqui uns 4, 5 meses. E o Angileri voltou agora, né? Tava no banco hoje, vamos ver se o próximo jogo ele consegue jogar e já tranquilizar um pouco a vida do Bidu, né? Porque tá complicado. O Bidon, gente, partida bem apagadinha do Bidon, vou dar nota 2,5 pra ele, gente. 2,5 pra ele, não gostei não jogou, não conseguiu agregar. Ele achou um bom passe no jogo, que foi pro Guinegão, que meteu aquela bola lá, assim, em profundidade, em cruzamento rasteirinho pro Memphis, que acabou desperdiçando. Então, assim, mas assim, no geral, acho que faltou um pouquinho, faltou bastante até do Bidon, mas assim, tá tudo bem porque ele é um cara que tá voltando agora de lesão e não tem nem o que, dispensa comentários, né? Aí o Raniel, gente, é nota meio também, porque, cara, a merda que ele fez no gol da Portuguesa é assustadora, né? O cara dá simplesmente um bico, um balão pra frente, pra cima e cai dentro da área do Corinthians. E o André Ramalho, que já é um atrapalhado, né, um paspalho, se atrapalha todinho, manda a bola, divide de cabeça ali com o jogador da Portuguesa, cai no pé dos caras, o cara mete o mocanudo, faz um gol lá, faz um bonito gol, e cara, assim, os dois piores em campo, o Raniel e o Ramalho entregaram esse gol pra Portuguesa praticamente. O Alan, gente, assim, nota 3 também não curti muito não. Não curti muito, não. Assim, converteu o pênalti dele, né? Um cara que nunca fez o gol na vida. Eu falei, puta, o cara vai bater o pênalti mesmo, né? Lascou, né? O cara nunca fez um gol na vida. O gol dele foi o quê? Há 10 anos atrás, num time, sei lá da onde, da Finlândia. Então, lascou, né? Mas bateu bem. O goleiro quase pegou, né? Bem no cantinho, mas o goleiro pegou. Então tá bom.
Nota 4,5 pro nosso... nota 5, vai. Nota 5 pro André. Cara, eu sei que uma partida... O André começou muito bem. Acho que ele é o melhor em campo ali nos primeiros 20, 25 minutos do jogo. Depois caiu, assim como todo o time, né? O time jogou mal. Hoje ele acabou jogando mal. Mas acho que dos que jogaram mal, acho que ele foi o melhorzinho, né? Vamos dizer assim. Memphis Depay, gente, nota 1. Vou dar nota 1 porque, assim, depois do Ranieri, depois do André Ramalho e do Ranieri, vem ele. De fato, tá jogando nada, tá agregando muito pouco. E tem que acordar pra 2026. Tá triste a situação. A gente precisa de mais dele. Próximo jogo, vamos precisar dele. No próximo final de semana, vamos precisar dele, porque eu acho difícil o Yuri voltar pros próximos 2 jogos. Talvez, quem sabe, pra um jogo de ida, de uma possível final que o Corinthians se classifique. Guinegão, nota 4,5 pra ele. Acho que fez até uma partida honesta, uma partida tranquila aqui. Como eu disse, acho que dos que começaram, dos piores, acho que ele não foi um dos piores, foi um melhor dos piores, podemos dizer assim, um dos melhores dos piores. Eu esbarrei de novo aqui no mouse e arrastou a câmera. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Opa, aí sim. Rodrigo Garro, gente. Eu acho que ele entrou bem, gente. Eu acho que ele entrou bem. Ele conseguiu ajudar o Corinthians, né? Ajudar uma partida, uma jogadinha aqui, criar uma jogadinha ali. Ele batia faltas com bastante perigo. Ele, querendo ou não, criou aquela bela oportunidade. Ele participou daquela jogada, né? Do cruzamento do Bidu pro Pedro Raul, que ele acabou desperdiçando o gol, né? No segundo tempo. Mas assim, perdeu o pênalti, né? Então não dá pra dar muito mais que nota 4 pra ele, né? Com todo respeito. Vitinho, gente. Vitinho, nota 6. Porque fez o gol. Nota 7, vai. Vou quebrar esse galho do Vitinho. Nota 7. Nota 7 pro Vitinho, porque fez o gol, converteu o pênalti. E, cara, assim, comparado ao jogo passado, o jogo contra o São Bernardo, né? Que eu vi um pouco. Que eu vi. O jogo contra o São Bernardo eu não vi, mas vi que muita gente reclamou dele. E o jogo passado eu vi. E ele jogou bem mal. Mas hoje, cara, além de ele ter feito gol, ele conseguiu ajudar. Ele conseguiu agregar, ele conseguiu criar uma jogadinha aqui e ali. Enfim. É um cara que, legal, ajuda. Nota 1,5 pro Pedro Raul. Por que 1,5, Biel? Cara, porque é um jogador tenebroso, é o pior jogador do elenco do Corinthians. É isso e sempre. Os 2 piores jogadores do elenco do Corinthians é o Pedro Raul e o André Ramalho. Mas o André Ramalho ainda é um abismo, assim, de melhor que o Pedro Raul, velho. Porque ele ainda tem uma saída de bola, é um cara que sabe fazer um passe aqui e ali, é um cara que consegue fazer um gol aqui e ali, de cabeça, com chute, enfim. Mas o Pedro Raul é um cara que não consegue fazer gol de jeito nenhum. O cara recebeu uma bola bem tranquila ali pra ele converter no segundo tempo e ele conseguiu mandar pra fora. O cara nem acertou o gol, gente. Pelo amor de Deus, Pedro Raul, você é horrível, mas fez o pênalti dele. Quase perdeu. Pô, que absurdo, gente, vocês deixar o Pedro Raul pra bater o 5º pênalti do Corinthians, velho. Não existe isso. Ah, mas ele pediu... Eita porra. Mas ele bateu no peito e falou, vou bater e vou fazer. Legal, ele bateu e fez. Que ótimo, que maravilhoso. Mas, gente, isso não pode acontecer, senão você mata o torcedor do coração. O Kaique, 6,5, gente. O Kaique, 6,5. Entrou bem o Kaique. Eu gostei do Kaique. Gostei do Kaique mesmo. Ele achou um passe assim, foda pro Garro no último lance do jogo, e o Garro acabou enfiando na orelha essa oportunidade. E, cara, o pênalti dele, cara, ele formou uma aurinha ali. O rapaz ali, se não me engano, acho que era o Maceió da Portuguesa, né? Formou uma baita aura ali no Hugo, né? Vou falar a verdade, né? O Klaus apitou, ele bateu logo em seguida, o Hugo nem tchum. E valeu o pênalti, né? Óbvio. Então, formou aura, mas o Kaique deu uma formadinha de aura também, né? Bateu legal o pênalti dele. E, cara, por conta do pênalti batido, porque ele entrou bem, conseguiu criar uma jogadinha aqui e ali, cara, 6,5 pra ele, tá bom. O Dieguinho, nota 5, gente. Dieguinho, nota 5, até tentou, até criou ali. Eu nem lembro se o Dieguinho bateu pênalti, mas eu acho que ele não bateu pênalti, né? Acho que os 2 que sobraram foram o Dieguinho e o Hugo, né? Enfim, mas que bom que ele tentou criar uma jogadinha aqui e ali e tudo mais, enfim. É isso, né? Ele foi isso hoje. E o nosso querido Dorival Júnior, gente, vai ganhar nota 6, porque assim, eu acho que ele montou o time do jeito que deu. Do jeito que deu. Colocou o melhor que tinha em campo, mas assim, é muito jogador cansado, gente. O Bidu tá extenuado já. Há uns 2 jogos já que ele tá extenuado já. No jogo passado ele já tava bem cansado, hoje ele já tava mais cansado. No próximo jogo, se ele jogar, vai estar mais cansado ainda. Então, assim, é um cara que precisa de descanso urgentemente. Tomara que o Angileri já tenha condições de jogo para jogar na quarta-feira, né? O Angileri tá longe de ser um jogador incrível, excelente, ótimo, maravilhoso, mas é um cara que quebra um galho e vai quebrar o galho dessa vez, né? O Bidu precisa disso, principalmente pro jogo do final de semana, que querendo ou não é mais importante agora, né? Vamos falar a verdade. E nas substituições, eu acho que o Dorival Júnior fez o que pôde, né? Colocou o Garro em campo no lugar do Ranieri como precisava de um cara ali de uma armação mais refinada, e colocou o Bidon para ajudar também na marcação ali no meio campo.
colocou as opções de ataque que tinha, né? Praticamente todas, né? Que é o Pedro Raul, o Dieguinho, o Vitinho e o Kaique. O Pedro Raul perdeu o gol. Ah, mas o Dieguinho tropeçou na bola. Ah, mas o Kaique não fez isso, o Vitinho fez aquilo. Gente, aí é a limitação do jogador. O técnico usa o que ele tem. E ele colocou todas as opções do ataque que tinha. Obviamente que se tivesse o Caio César e o Yuri Alberto, a gente tava tranquilo, a gente tava bem. Mas assim, no geral, gente, porra, pelo amor de Deus, né? Não dá pra culpar o Dorival Júnior hoje. Porque eu acho que o time jogou mal por conta das questões físicas e porque a Portuguesa deu a vida, gente. A Portuguesa realmente jogou muito bem, querendo ou não, merecia a classificação, cara, eles deram a vida. E o Corinthians, assim, tentou sobreviver, conseguiu sobreviver, tomou 1-0 e conseguiu buscar o resultado e depois os pênaltis, porque o Corinthians é muito foda, gente. Porque é isso. Mas assim, o Dorival Júnior fez o que tinha que fazer e tá tudo bem. Rafael Claus, assim, o árbitro nem costuma dar nota, mas pra quebrar o ritmo é nota 0 pra ele aí, porque, enfim. Pra mim, árbitro é tudo nota 0, tá? Vocês vão ver aqui eu dando nota 0 pra todos os árbitros, porque comigo é assim, é poucas ideias. Pra eles, e é isso. Fiquei maluco agora, mas enfim, vocês entenderam. Nota 0 pro árbitro. A não ser que ele seja de fato uma arbitragem que não me irritou em nenhum momento, aí eu posso pensar em dar uma nota legal. Como ele me irritou hoje, não deu umas faltas nada a ver pro corpo, umas faltas claríssimas. Uma falta claríssima no Dieguinho no fim do jogo, uma falta claríssima no André, que ele tomou uma rasteira assim de frente do jogador da Portuguesa, e ele simplesmente não quis dar falta. Então é nota 0 pra ele. E vamos enviar as notas aí do nosso querido crocantômetro. Aí, ó. A minha média ficou 3.9, né? Eu acabo meio pesando a mão um pouquinho. Mas a média do site foi 4.9. E é isso, meus amigos. Meus amigos, encerrando mais um vídeo aqui no canal do Minha Maria. Tava com saudade dos vídeos. Eu sei que você tava com saudade dos vídeos. O último tinha sido aquela vitória contra o Bragantino. Passamos 2 joguinhos aí. No jogo passado contra o Atlético Paranaense teve Reels, teve Shorts, teve TikTok. Se você não viu, corre lá nas redes sociais, corre aqui na aba do Shorts e veja o que eu achei de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. E, cara, voltamos com os vídeos, né? Agora tranquilo, passou o carnaval, agora acho que o ano começou oficialmente, né? Pra mim já tinha começado há um tempo, né? Que o vídeo aqui eu tô desde o começo do ano fazendo vídeo de praticamente todos os jogos, né? Perdi só praticamente o jogo contra o São Bernardo, porque no passado tive uma análise ali meio rapidinho e tudo mais. Enfim, mas quarta-feira estaremos de volta aqui para Corinthians e Bragantino, para Corinthians e Cruzeiro, e final de semana para Corinthians e Novo Horizontino, meus amigos. Vamos com tudo aí na final para esse final de Paulistão. Novo Horizontino, que é um time muito chatinho, é um time muito bem treinado, com bons jogadores, vai ser bem complicado também. Então, cara, torcer pro Corinthians conseguir se recuperar fisicamente, principalmente, pra gente conseguir competir com os caras lá na casa deles. Então, o jogo é lá em Novo Horizonte, e se você não sabe, né, se você não é de São Paulo, se você nunca foi para aqueles lados do interior de São Paulo, Novo Horizonte fica longe pra caramba da capital paulista e é quente pra caramba, né? Estamos no verão ainda, ou seja, vai estar calor pra caramba e é longe pra caramba. Então vai ser um jogo difícil pro Corinthians, tá? Não vai ser jogo fácil, não. Vai ser mais difícil que hoje, inclusive. E é isso, meus amigos. Um beijo, um abraço a todos. Me siga nas redes sociais. Vai lá na Levix Store, compra o seu copo do seu time, né? Do Corinthians. Eu sei que tem do Flamengo também. Em breve terá de outros times. Enfim, vai lá, compra seu copinho pra você dar de presente pro seu pai, pro seu tio, pra sua tia, pra sua mãe, enfim, pra sua avó, pro seu avô, pra qualquer um que gosta de tomar uma bebidinha, alcoólico ou não. Usa o meu cupom BIEL e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, minha rapaziada? Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians. Tamo nas semis, hein?